You know you're not come down. Slept in late, put the song out late. Ele acordou, olhando ao redor. Não conseguia ver nada. Estava completamente escuro, mas ele podia dizer que devia estar em algum tipo de túnel ou caverna porque conseguia sentir o chão de pedra irregular sob suas costas. Não era a coisa mais confortável do mundo. Ele vagamente se lembrava de estar em algum tipo de líquido, era verde e ele podia ver pessoas se movendo na frente dele, mas aparentemente fora do líquido. Então algo foi jogado na água e outro líquido subiu do fundo do tanque. Este era azul e muito mais quente do que o verde, que simplesmente desapareceu quando a reação exotérmica ocorreu. Ele não conseguia se lembrar do que aconteceu depois disso até que acordou sem ter a mínima ideia de onde estava. Tudo bem, garoto, é hora de descobrir onde diabos estamos, disse uma voz em sua cabeça. Ah, é mesmo? E como exatamente você pretende fazer isso? Ele respondeu simples mesmo, vou te dar um novo par de olhos, disse a voz com naturalidade. Como diabos você consegue fazer isso? Ele perguntou com surpresa evidente em sua voz. Eu posso fazer muitas coisas que normalmente seriam impossíveis. Eu sou a razão pela qual você ainda não morreu, respondeu a voz. Mesmo assim, eu pensei que você tivesse que ter Kekkei-genkai para começar. Ele estava curioso e irritado agora. Ele sabia que não tinha uma linhagem e tinha certeza de que sem uma, esse ser falando com ele de dentro de sua própria cabeça não poderia fazer nada. Ah, mas é aí que você se engana, disse a voz soando um pouco arrogante, aparentemente tendo acabado de ler seus pensamentos. Você já tem uma Kekkei-genkai e uma das linhagens mais fortes que existem, mas sem ninguém para lhe ensinar como ativá-la ou usá-la. Ela simplesmente ficou adormecida. Agora vou lhe ensinar como ativá-la e usá-la, mas primeiro vou torná-la ainda mais poderosa. Se você achava que o Byakugan ou os Sharingan eram fortes, a sua fará com que eles não pareçam melhores do que a visão normal em comparação, disse a voz. Ok, então qual é a minha linhagem natural? Ele perguntou a voz Fuigan. É uma combinação poderosa de Byakugan, Sharingan e algumas outras coisas. Um é uma espécie de Genjutsu, outro é único e o resto não me lembro agora. Agora, para lhe dar uma pequena lição de história antes que me bombardeie com perguntas, seu clã remonta a mais de 3.000 anos e foi um dos primeiros a ter uma Kekkei-genkai. Tanto os Hyugas quanto os Uchihas descendem do seu clã, embora ambos saibam disso e jamais admitam, e cada um deles ganhou apenas uma fração do poder total. Para que os Hyugas mantivessem seus olhos tiveram que mudar e perder suas pupilas. O poder que os Uchihas assumiram não precisava que os olhos mudassem muito, mas tinha uma pequena desvantagem. Devido ao nível de poder que os olhos possuíam, eles tiveram que criar uma maneira de bloquear o poder, de modo que somente quando uma pessoa fosse capaz de manusear os olhos até aquele ponto pudesse acessar esse poder. Mas seu clã, novamente, tinha uma pequena diferença. As reservas de chakra em qualquer dada a idade, onde pelo menos 3 vezes a de um shinobi normal em uma idade semelhante. Então seu clã nunca precisou de nenhuma medida de controle implementada, mas tinha um problema. Ele só podia usar uma de suas habilidades por vez. Agora, a primeira coisa que preciso fazer é ativar sua Kekkei-genkai, disse a voz. Seus olhos pareciam estranhos enquanto o chakra fluía para eles, abrindo portões para caminhos que ele nunca havia usado antes. Agora que isso está feito, o próximo passo é explicar as outras habilidades dos seus olhos. Você sabe o que é luz ultravioleta e luz infravermelha. Seus olhos podem ver ambas e também têm a capacidade de ver em qualquer nível de luz, até mesmo na escuridão total. A habilidade de Genjutsu criará 2 tipos. O primeiro é semelhante ao Genjutsu padrão, mas tem no mínimo 5 camadas de profundidade agora, mas com o tempo e mais prática. O segundo cria uma única camada muito mais real e muito mais difícil de quebrar do que o Genjutsu padrão.
Com o tempo, o número de camadas que você pode colocar nele pode ser aumentado, mas cada camada extra significa usar a mesma quantidade de chakra novamente. Então 2 camadas dobrariam o chakra normal usado, 3 o triplicariam e 4 o quadruplicariam e assim por diante para cada camada extra. E para o meu presente, como eu disse, suas habilidades normalmente só podem ser usadas uma de cada vez, mas estou prestes a mudar isso. Agora você poderá usar uma de cada uma de suas habilidades ao mesmo tempo. Então, por exemplo, você poderia usar Sharingan, Byakugan, um de 5 camadas Genjutsu e visão noturna ao mesmo tempo, mas você não pode usar visão noturna e visão ultravioleta ao mesmo tempo. Disse a voz: bem, isso é muito bom, mas como é que eu realmente consigo ter as habilidades necessárias para trabalhar? Ele perguntou. Você faz parecer tão difícil quando é tão simples. Basta pensar na habilidade ou habilidades que você quer ativar e focar o chakra em seus olhos. Uma vez que seus olhos estejam ativos, eles permanecerão ativos e mudarão o que estão fazendo com mero pensamento até que você fique sem chakra ou os desligue deliberadamente. Ao contrário do Sharingan e do Byakugan, eles permanecerão ativos mesmo enquanto você estiver inconsciente, e se você for nocauteado ao mesmo tempo em que perde o último chakra, eles serão reativados automaticamente quando você tiver chakra suficiente armazenado. Agora tente, disse a voz. Ele cuidadosamente focou o chakra em seus olhos e se concentrou em ativar o Byakugan e a visão noturna. De repente, o mundo ao redor dele se iluminou como se houvesse luzes e ele descobriu que podia ver em uma cúpula ao seu redor. Era estranho para ele não apenas ser capaz de ver diretamente à frente, mas também atrás, acima, para os 2 lados e abaixo de si mesmo. Agora tenho mais 2 pequenos presentes para você. O primeiro é uma audição mais sensível do que a da maioria dos animais e o segundo é um olfato no mesmo nível. Isso deve tornar sua vida muito mais fácil, disse ele. Ele olhou ao redor e viu que estava em algum tipo de caverna, mas não conseguia encontrar nenhuma maneira de sair. Até onde ele conseguia ver, a caverna se estendia em ambas as direções, sem curvas nem fins. Ok, você parece estar com um pouco de dificuldade aqui, garoto. Então me escute. Concentre-se no que você pode ouvir, disse a voz calmamente. Ele fez isso e conseguiu ouvir o vento se movendo pela caverna, mesmo sem senti-lo. Ele soprava da frente para trás. Aí está, garoto. Agora você sabe qual caminho seguir para sair, disse a voz. Ele começou a caminhar para frente, evitando as várias estalagmites nas quais teria caído se não fosse por suas habilidades recém-despertadas. Lentamente, mas com segurança, ele se dirigiu ao fundo da caverna e ao amanhecer que o aguardava lá fora. Ele se viu no topo do monumento do Hokage, mas na parte de trás, fora da vista da vila. Desligou a visão noturna e olhou para suas roupas. Não era seu macacão laranja habitual, mas sim uma calça jeans preta larga, uma camiseta preta e botas pretas nos pés. Alguma ideia do que aconteceu comigo? Ele perguntou à voz. Sim, você e o resto da sua equipe saíram em uma missão, mas infelizmente parece que era uma armadilha para pegá-los. Eles mataram sua equipe e os deixaram lá. Pelo que pude perceber, todos estavam vivos, apenas gravemente espancados e inconscientes. Então, eles os levaram para um laboratório subterrâneo, não tenho ideia de onde. Fizeram algo com vocês, mas não sei o que ou se foi apenas uma coisa ou muitas. Além disso, não sei, certamente não tenho ideia de como fomos parar naquela caverna, respondeu a voz. Espero que o resto da minha equipe tenha voltado e esteja bem, disse ele. Acho que só há uma maneira de descobrir, disse ele em voz alta e começou a caminhar até o topo do monumento e em direção à vila de Konoha. Quando chegou ao topo e olhou, uma explosão aconteceu na parede a uma curta distância do portão principal. Ele rapidamente começou a correr em direção a ela. Enquanto corria por uma das ruas, Shikamaru apareceu em uma rua lateral e quase caiu, mas conseguiu se recompor e continuou correndo quando o viu. Ei Naruto, onde você estava? Você estava desaparecido há 2 semanas, disse Shikamaru correndo ao lado dele. Não há tempo para explicar agora. Temos que descobrir o que causou aquela explosão. Ele respondeu. Quando chegaram ao local, viram que a parede tinha um buraco e um ninja do sol estava saindo pela abertura.
Outros ninjas da folha já haviam chegado e começado a atacar o ninja do som. Ao ver os dois jovens genis, um dos ninjas do som correu para eles pelo lado, mas o Fuingan de Naruto ainda estava ativo e ele viu o ninja vindo em sua direção. Ele mordeu o polegar esquerdo e o pressionou contra o antebraço direito. Um selo da invocação apareceu em seu braço e uma kunai apareceu. Ele rapidamente agarrou a kunai com a mão esquerda e a jogou no ninja que se aproximava. A mão do ninja estava tão certa de que não havia sido visto que ficou surpreso ao ver uma kunai voando em sua direção e não conseguiu reagir para evitá-la. Ela o atingiu em cheio na testa, logo abaixo do protetor de testa, e o matou instantaneamente. Naruto achou melhor não perguntar como ele conseguia fazer isso no meio de uma luta e, em vez disso, apenas ativou a parte do Sharingan em seus olhos e começou a invocar mais kunai de seus braços, disparando-as rapidamente contra os ninjas do som, tanto os envolvidos no combate com os ninjas das folhas quanto aqueles que ainda estavam por vir. Shikamaru e Naruto gritou: "E agora?" perguntou Shikamaru com sua voz entediada de sempre. "Sasuke está em Konoha?" perguntou Naruto enquanto atirava uma kunai em um ninja do som que tentava se esgueirar por trás dele e o atingia bem na virilha. "Sim, por quê?" perguntou Shikamaru aparentemente curioso. "Agora bom", disse Naruto, então ele formou 8 sinais de mão em rápida sucessão e bateu a palma da mão no chão, um círculo da invocação disparou ao redor de sua palma, enquanto a fumaça se dissipava. Uma raposa de 2,4 metros de altura com 4 caudas lentamente apareceu. "Ajude o ninja da folha, preciso encontrar alguém", disse ele à raposa. "Claro que isso parece divertido", disse a raposa. Ela parecia ter um sorriso sádico no rosto. "Shikamaru, vamos lá, preciso encontrar o Sasuke", gritou Naruto correndo. Shikamaru o seguiu rapidamente. "Que chatice, prefiro ficar na cama", disse Shikamaru baixinho. "Você fez isso, não foi?", disse Naruto. "Claro, só mais um presentinho meu, salvo a invocação daqueles malditos sapos. Eles não te escutam metade do tempo de qualquer maneira", respondeu a voz. "Ok, vou te dar essa. Agora alguém tem algum palpite sobre a melhor maneira de encontrar Sasuke?" Ele perguntou. "É ele quem tem o Sharingan, não é?", perguntou a voz. "Sim, por quê?" Naruto estava um pouco confuso sobre o porquê de eles quererem saber. "Ok, isso torna a vida mais fácil. Há mais uma habilidade que seus olhos têm. Ao focar fortemente no tipo de Kekkei Genkai que descende do seu que você quer encontrar, seus olhos podem travar e rastrear cada pessoa ao redor. Eles também podem apontar a direção da pessoa mais próxima com aquele Kekkei Genkai. Com o tempo você será capaz de localizar qualquer tipo de Kekkei Genkai dessa forma, mas é preciso praticar para encontrá-los. Mas seu sangue já sabe sobre aqueles que descendem dele, então pode encontrá-los facilmente", respondeu a voz. "Tudo bem, obrigado por toda a ajuda. Pretendo me dar mais no futuro ou é algo especial de um dia?", perguntou Naruto. "Verei", respondeu a voz. Naruto parou de repente para a surpresa de Shikamaru. "Hora certa para encontrar Sasuke", ele disse e fechando os olhos começou a focar. De repente seus olhos se abriram. "Por aqui", ele disse correndo por um beco lateral. "Como diabos ele sabe de repente onde está?" "Ah, é melhor eu segui-lo", murmurou Shikamaru enquanto corria atrás de Naruto. Enquanto ele corria em direção a um beco, seus olhos avistaram Neji Hyuga na esquina e ele gritou: "Neji, vamos lá, vamos precisar de toda a ajuda que pudermos conseguir." Neji e Shikamaru ficaram atordoados. Eles não conseguiam entender como ele tinha visto Neji, mas descartando isso por enquanto, ambos o seguiram enquanto ele corria pelas ruas, serpenteando e virando. Ele seguiu os sinais que seus olhos lhe deram, virando para a esquerda, depois para a direita e depois para a esquerda novamente. Conforme ele se aproximava, o sinal que seus olhos lhe deram começou a se inclinar para cima, então ele pulou. Ele podia ver Neji e Shikamaru aparentemente muito surpresos com suas ações, mas eles o seguiram mesmo assim. Uma vez nos telhados, seus olhos pareceram se fixar em alguém se movendo à distância. Ele rapidamente pulou de telhado em telhado, movendo-se em um curso de interceptação com Neji e Shikamaru o seguindo, completamente perplexo sobre como Naruto parecia saber exatamente para onde ir.
Naruto rapidamente saltou de telhado em telhado, aproximando-se cada vez mais de Sasuke. Depois de cerca de 1 minuto, gritou: Sasuke, aqui! Sasuke rapidamente se virou e foi em direção a Naruto. Assim que chegou, notou uma diferença nos olhos de Naruto. Naruto, o que aconteceu com seus olhos? Parecem um cruzamento entre uma versão estranha do Sharingan, um Byakugan esquisito e algo que eu nunca vi antes, disse Sasuke. Não estou surpreso, minha Kekkei Genkai foi ativada, respondeu Naruto. Ok, mas por que parece que tem Byakugan e Sharingan misturados? Perguntou Neji. Bem, isso seria porque sim, é a Kekkei Genkai da qual tanto o Sharingan quanto o Byakugan descendem. Provavelmente posso ensinar vocês dois a acessar as partes mais poderosas da sua Kekkei Genkai, respondeu Naruto. Do que você está falando, Naruto? Não há mais poder no Byakugan, disse Neji, e o poder extra do Sharingan só pode ser desbloqueado quando você tiver chakra suficiente para isso, continuou Sasuke. Ok, então se você não acredita em mim, Sasuke, olhe nos meus olhos e eu ativarei o próximo estágio para você agora mesmo, disse Naruto. Tudo bem, vamos ver se você consegue, respondeu Sasuke, olhando nos olhos de Naruto. Enquanto fazia isso, os olhos de Naruto começaram a brilhar, então os dele ficaram estranhos. Ele piscou e quando abriu os olhos novamente, o mundo ao seu redor parecia ter desacelerado, como se seu Sharingan estivesse ativo, mas ele não conseguia sentir nenhum chakra sendo usado por seus olhos. Está feito, disse Naruto desviando o olhar. Ok, isso é diferente, disse Shikamaru. O que é diferente? Perguntou Sasuke. Seus olhos, em vez das bolas com cauda do seu Sharingan normal, são como anzóis de pesca. 3 deles, disse Shikamaru. Seu Sharingan normal não vai precisar de tanto chakra para usar suas habilidades, e você aprendeu alguns truques novos com o Mangekyou Sharingan. Eu ativarei o próximo estágio quando você se acostumar com ele. Agora, Neji, que tal eu ativar suas habilidades latentes? Disse Naruto, mudando sua atenção de Sasuke para Neji. Você pode tentar, mas como eu disse, não tem nada aí, respondeu Neji, com um tom arrogante, como se soubesse de tudo que precisava ser conhecido. Tudo bem, então olhe nos meus olhos, disse Naruto, focando seus olhos em Neji. Neji fez o mesmo, focando seus olhos em Naruto, que havia começado a brilhar novamente. Neji podia sentir o chakra atrás de seus olhos, criando novos caminhos, e parecia que seus olhos também estavam mudando. Shikamaru observou maravilhado. Primeiro Naruto ativou uma Kekkei Genkai da qual ele nunca tinha ouvido falar, então ele avançou o Sharingan de Sasuke e agora ele podia ver os olhos de Neji desenvolverem pupilas bem na frente dos seus. Eles pareciam estar mudando para serem mais como olhos normais, mas ainda mantinham uma aparência de quem teve o Byakugan. Eles também pareciam assumir um leve tom alaranjado nas íris. Bem, Neji, acho que você pode ter certeza de que ele fez algo com elas. Pela expressão em seu rosto eu diria que seu Byakugan ainda está ativo e funcionando bem, mas seus olhos agora parecem mais com olhos normais, ele disse. Há mais do que isso, você pode ver objetos que estão se movendo rápido demais para os olhos humanos verem agora, e você também pode ter visão noturna e pode ver em infravermelho, disse Naruto. Ah, e como exatamente eu faria isso? Perguntou Neji. Simples, a visão rápida será ativada com seu Byakugan, e para ativar a visão noturna ou a visão infravermelha, tudo que você precisa fazer é pensar em qual você quer ativar e focar um pouco de chakra em seus olhos e ele será ativado. Uma vez ativo, você pode alternar entre os dois apenas pensando nisso, disse Naruto. Certo, agora que está tudo resolvido, por que precisávamos do Sasuke e o que você está planejando fazer? Perguntou Shikamaru. Bem, acho que a segunda parte do estágio final dos exames Chunin ocorreu conforme o planejado, disse Naruto. Não, eles não fizeram isso. Sasuke teve tempo para se recuperar da surra que levou. A shinobi da água que sobrou foi chamada para casa porque seu pai tinha acabado de morrer, então ela teve tempo para lamentar, e com você desaparecido, Neji pediu a Ichiuga para ver se ele poderia adiá-los porque ele quer provar a você que você é um fracasso. Então eles foram adiados
Esperamos por 3 semanas, mas parece que Orochimaru decidiu que Navon iria esperar, disse Shikamaru duplamente perfeito. Ok Sasuke, Neji, é hora de vocês colocarem suas novas habilidades à prova, vamos derrotar Orochimaru. Shikamaru, vocês podem bolar algum tipo de plano no caminho. Disse Naruto claro, mas devo dizer que acho que você é louco. Enfrentar Orochimaru não vai ser moleza, sabia? Disse Shikamaru. Vamos ver, você só precisa bolar um plano, disse Naruto. Eles começaram a pular de telhado em telhado novamente, dessa vez na direção da Torre dos Hokage. Tanto Sasuke quanto Neji perceberam que seus olhos estavam muito mais eficazes em suas funções normais e ambos perceberam que, junto com as novas habilidades que ganharam, eles também tiveram um pequeno, mas perceptível, aumento em seus níveis de chakra. Naruto liderou o caminho. Eles tinham acabado de pousar no telhado quando 3 ninjas do som pularam para o outro lado. Não temos tempo para isso! Gritou Naruto, continuando a correr em direção aos 3 ninjas. Conforme ele se aproximava, chakra vermelho cobria cada uma de suas mãos e rapidamente se transformava em lâminas. Ele juntou as mãos e elas formaram uma única lâmina de 3 metros de comprimento. Ele a trouxe para o lado direito e a varreu em um arco na frente de si, cortando facilmente os 3 ninjas ao meio, seus corpos caindo rapidamente no chão com sangue espirrando por toda parte, exceto por alguma razão desconhecida, os 4, enquanto a lâmina de chakra se dissipava e os 4 genin passavam correndo pelos ninjas do som mortos. Isso foi obra sua, não foi? Pensou Naruto. Nossa, você acha? A voz disse sarcasticamente. Como você disse, você não tem tempo para esse tipo de coisa. Então por enquanto eu vou apenas assumir o controle dos seus braços e usar meu chakra para resolver esses pequenos problemas. Eu vou te ensinar as técnicas que eu uso e alguns extras mais tarde hoje ou amanhã. Nós não temos tempo para isso agora, disse ela. Justo. A propósito, há algo mais sobre minha Kekkei Genkai que possa ajudar? Perguntou Naruto. Agora que você mencionou, acho que existe, mas não consigo me lembrar direito. Avisarei assim que puder, disse a voz. Ok, agora é hora de chutar a bunda do covarde do Orochimaru, respondeu Naruto. Os 4 genin continuaram a correr em alta velocidade e puderam ver a Torre dos Hokage se aproximando. Depois de mais alguns saltos, eles puderam ver uma barreira no topo da Torre dos Hokages. E depois de mais 3 saltos, eles puderam ver vários agentes secretos da Anbu do lado de fora, aparentemente incapazes de entrar. Ótimo, como vamos superar isso? Perguntou Shikamaru em seu tom de brincadeira habitual. Eu me lembro de uma criança agora. Você dissipa qualquer barreira, independentemente do tipo ou força, apenas tocando a, disse a voz. Ótimo, é exatamente disso que precisávamos, pensou Naruto. Não se preocupem, outra parte da minha Kekkei Genkai significa que posso dissipar uma barreira de qualquer tipo ou força apenas tocando a, disse ele. Ok, bem, acho que o problema está resolvido. O melhor planos de ataque será Sasuke e eu ficarmos pela retaguarda e Naruto e Neji pela frente. Nossa chance de sucesso está no seu melhor, em torno de 30%, disse Shikamaru. Bem, você estaria certo sobre nossos níveis de poder anteriores, mas acho que nossa melhor chance será com Sasuke e eu na frente. Podemos mantê-lo preso com um Kekkei Genkai Genjutsu muito poderoso e enquanto ele estiver preso, você e Neji podem acertar pelas costas. Nossa chance de sucesso deve ser próxima de 95%, respondeu Naruto. Porque eu me incomodei em bolar um plano se ele não ia se incomodar em usá-lo. Então, como ele disse, estou baseando isso no que os 3 eram capazes de fazer, não no que eles são capazes, murmurou Shikamaru para si mesmo. Naruto, do que você está falando? Eu não tenho um Kekkei Genkai Genjutsu, disse Sasuke bastante confuso com a declaração de Naruto. Confie em mim, Sasuke, você tem agora, e quando chegar a hora você saberá exatamente como usar. Eu usarei o meu primeiro e o prenderei, então você poderá usar o seu sem que ele nem tente lutar, disse Naruto. Quando eles pousaram no topo da Torre do Hokage, um dos Anbu se virou para olhá-los. O que você genin está fazendo aqui? Você não é páreo para Orochimaru, principalmente você Sasuke Uchiha, já que é você quem ele está procurando, disse o Anbu usando uma máscara de coruja. Você quer entrar na barreira para tirar o Hokage ou não, e eu quero dizer tirá-lo de lá, não lutar ao lado dele? Perguntou Naruto. Nós certamente queremos na barreira. Por quê?
Perguntou Anbu. Então saiam da frente e deixem isso conosco, disse Naruto. Os Anbu rapidamente se afastaram, planejando deixá-los abrir a barreira se pudessem, então os derrubariam e um deles os levaria para um lugar seguro. Naruto, Sasuke, Neji e Shikamaru caminharam até a barreira. Então Sasuke, Neji e Shikamaru pararam bem na frente dela e Naruto continuou, e assim que pareceu que ele ia bater de cara na barreira, a barreira se dissipou e ele caminhou em direção à segunda barreira. E para a surpresa dos 4 Anbu, assim que ele bateu na barreira, ela se dissipou e todos os 4 Genin desapareceram. Eles rapidamente correram para dentro para procurar o Hokage. Naruto apareceu na frente do Hokage, ficando entre ele e Orochimaru. É hora de você ir embora, Senhor Hokage, nós cuidaremos desse cara, disse Naruto. Como você pode? Ele é um dos Sannin, o melhor dos meus antigos alunos. Perguntou o Hokage, aparentemente muito preocupado com a segurança dos garotos. Relaxe, estamos muito mais fortes do que costumávamos ser, disse Naruto olhando por cima do ombro para sorrir para o Hokage. Foi então que o Hokage viu os olhos de Naruto e a mudança que eles haviam sofrido e a percepção de que a mais poderosa Kekkei Genkai estava novamente ativa e sob o controle de um membro leal da Vila Oculta da Folha. Tudo bem, Naruto, ele é todo seu, faça-o pagar pelos seus crimes, disse o Hokage, sentindo-se muito orgulhoso do jovem parado na sua frente. Depois que isso fosse feito, ele garantiria que a vila soubesse de sua bravura e de sua Kekkei Genkai, a mais poderosa que já saiu da Vila Oculta das Folhas. O Fuga. Você conseguiu, Hokage, agora saia daqui, disse Naruto a Sarutobi-sensei, você não vai sair da festa já, vai? Perguntou Orochimaru, com a voz leve e brincalhona, como se estivesse convidando o homem que estava tentando matar para uma festa de aniversário ou uma discoteca. Sim, eu sou Orochimaru, você vai ter as mãos ocupadas de qualquer maneira. Você se lembra da raposa de 9 caudas, não é? Naruto, aqui é onde ela foi selada, e ele é um Uzumaki. Você se lembra da Kekkei Genkai deles, não é? O Furengan, bem, eu sugiro que você dê uma boa olhada nos olhos dele, e é claro que você conhece o Sharingan possuído por Sasuke e o Byakugan possuído por Neji Ugali, e é claro que você deve ser capaz de dizer que o Nara é como Shikamaru só pela sua aparência, respondeu o Hokage com um sorriso no rosto que crescia a cada vez que ele repassava mais informações ao seu antigo aluno e observava seu rosto cair ainda mais a cada pedaço que ouvia. Não, isso não pode ser. Esses clãs não deveriam nem ser capazes de ficar perto uns dos outros, muito menos lutar juntos, disse Orochimaru com uma expressão de puro terror no rosto. Faremos mais do que apenas lutar juntos, lutaremos como um time. Não somos apenas alguns ninjas de clãs diferentes, somos amigos antes de tudo, disse Naruto com um sorriso largo no rosto. Não, isso é impossível. Os anciões Uchiha e Hyuga deveriam ter evitado, e só gritou Orochimaru, desesperando-se cada vez mais a cada vez que lhe diziam algo que nunca teria acontecido antes. Sou um dos 2 únicos Uchihas restantes e pretendo matar Itachi por exterminar o resto do clã, disse Sasuke. Como eu ouviria os mais velhos da casa principal, eles são a razão pela qual meu pai está morto, disse Neji. O que posso dizer? Esses caras valem o esforço porque eu sei que eles fariam isso por mim, disse Shikamaru com um sorriso raro enfeitando seus lábios. E eu imagino que você já saiba, mas caso não saiba, eu cresci órfão, rejeitado pela vila. Esses caras me conheciam antes de saberem sobre a raposa e eles sabem que a raposa não me controla. Então mesmo agora que eles sabem, eles não se importam e ainda são meus amigos. Quanto aos problemas do meu clã com outros clãs, eu não poderia me importar menos. Pretendemos construir um novo futuro com esses problemas deixados no passado, disse Naruto, lentamente começando a aumentar seu chakra. Ei, que tal me emprestar um pouco de chakra para dar a esse cara mais camadas de genjutsu realistas do que ele jamais imaginou que um genjutsu normal poderia ter? Perguntou Naruto. Agora isso parece divertido, claro. Pegue o quanto você precisar, respondeu a voz. Tudo bem, obrigado, pensou Naruto, e então começou a extrair o chakra e misturá-lo com o seu. Então ele rapidamente começou a focar o chakra em seus olhos. Estilo Fuga.
Jutsu visual, fome de poder, gritou Naruto enquanto lançava um olhar que parecia penetrar em sua alma para Orochimaru, mas para Orochimaru nada parecia acontecer. Ou este é um genjutsu excelente ou você falhou miseravelmente, Orochimaru Hyuag. Porque não funcionou, disse Naruto. Bem, talvez tenha acontecido. Então, só por precaução, acho que vou dissipá-lo, disse Orochimaru juntando as mãos para formar o selo de dissipação de genjutsu e ativando-o. O mundo ficou escuro por um momento. Então o mundo reapareceu novamente. Bem, parece que você conseguiu quebrar o genjutsu, então vamos ter que enfrentá-lo de frente, disse Naruto parado na frente dele. Enquanto isso, ok, Sasuke, prepare-se. Ele quebrou a primeira camada do meu genjutsu e acha que está livre e limpo, disse Naruto. Eles ainda estavam parados nos mesmos lugares em que estavam Orochimaru e não havia movido um músculo sequer para falar. O que diabos você quer dizer com Naruto? Perguntou Neji. O genjutsu criado por Furengan é tão poderoso que cria a ilusão puramente na cabeça das vítimas, na medida em que Orochimaru acredita que ele está lutando contra nós agora. Ele dissipou a primeira camada e isso tirou um pouco dele, mas ele ainda tem 4 camadas para ir antes que ele possa sair, e cada vez que ele vai precisar de mais energia porque as lutas que ele teria seriam cada vez mais difíceis. Então fica cada vez mais realista, mas não vamos dar a ele essa chance. Estamos prestes a usar o Mangekyou ou Sharingan que Sasuke tem, que vai prendê-lo em uma 5ª camada de genjutsu novamente, mas será totalmente real para ele. Sasuke terá controle total sobre isso, e enquanto isso Neji vai fechar a maioria de seus pontos de chakra, já que até agora eu sou o único que foi capaz de reabri-los. Duvido que ele faça, e Shikamaru vai agarrá-lo com sua sombra e segurá-lo no lugar enquanto o prendemos no lugar. Uma vez que isso desativado e quando ele sair do final do meu genjutsu ele estará quase morto, isso é claro, assumindo que ele esteja, disse Naruto. Tudo bem, Sasuke, vá em frente e comece. Mas Naruto, quando diabos você se tornou capaz de fazer um plano desses com tanta velocidade? Perguntou um Shikamaru muito surpreso. Não faço ideia. Não tenho a mínima ideia do que aconteceu comigo nas 2 semanas que estive fora. Tudo que sei é que a raposa de 9 caudas não vai me deixar ser controlado, a menos que seja ele quem esteja me controlando, o que ele não parece mais inclinado a fazer. Então, o que quer que eles tenham feito só vai me beneficiar, respondeu Naruto. Ok, respondeu Shikamaru enquanto Sasuke começava a canalizar chakra em seus olhos para seu genjutsu e Naruto alterou seu genjutsu para que Sasuke aparecesse na frente de Orochimaru nele. Então Sasuke ativou seu Mangekyou Sharingan e Orochimaru foi pego no genjutsu. Tudo bem, agora Neji comece a cortar seu chakra, disse Naruto quando soube que Orochimaru estava sendo espancado até o inferno no genjutsu de Sasuke. Tudo bem, aqui vou eu. 8 trigramas. 128 palmas, disse Neji. Então começou a golpear rápida e precisamente 128 pontos de chakra de Orochimaru, fechando instantaneamente cada um deles. E assim que Sasuke terminou seu genjutsu, Neji terminou seu ataque. Orochimaru caiu mole no chão, mentalmente exausto e fisicamente incapaz de se mover. Bem, parece que vocês se uniram muito bem para me derrotar, e seu genjutsu funcionou tão bem que eu nem percebi que era um genjutsu, mas você realmente acha que bloquear os pontos de chakra pararia um Sannin? Deixa pra lá. Orochimaru começou a acumular chakra e tentou expulsá-lo, só para descobrir que não conseguia. O que você fez comigo? Ele gritou. Acabei de fechar os pontos de chakra ao redor do seu centro de chakra para que ele não possa criar impulso suficiente para passar. O único que pode abri-los depois que eu fizer isso é Naruto usando o chakra da raposa de 9 caudas para encher demais seu centro de chakra, forçando-os a abrir, disse Neji com naturalidade. A/N. Neji e Naruto decidiram fazer uma luta de treino antes que ele desaparecesse, para que pudessem ver quem provavelmente perderia nos exames Chunin. Terminou empatado. Não, como você pôde fazer isso?
É impossível, gritou Orochimaru. A propósito, você ainda está em um Genjutsu, só que agora você não consegue dissipá-lo e lenta, mas seguramente seu corpo morrerá enquanto você não puder fazer nada para impedi-lo. Seus braços já se foram e suas pernas logo seguirão, disse Naruto. Sério? Bem, eu odeio decepcionar você, porque enquanto eu estiver consciente, ainda posso dissipar Genjutsu, disse Orochimaru enquanto dizia isso, para perceber que agora Naruto estava de pé sobre ele segurando uma kunai em sua garganta, mas pouco antes de Naruto poder dar o golpe final, o quarto Son e Kabuto apareceram derrubando Naruto, o quarto Son cada um se posicionando contra um dos ninjas de Konoha enquanto Kabuto pegava Orochimaru e então todos os quatro desapareceram em uma nuvem de fumaça. Droga, nós o perdemos, disse Shikamaru correndo em direção à fumaça para procurá-los. Não se preocupe, os braços dele estão inúteis agora e vai demorar um pouco até que Kabuto consiga reabrir seus pontos de chakra, e isso vai doer muito, disse Neji. Nesse momento, um enorme Guaxinim apareceu a uma curta distância dos limites da vila, fora dos muros. Parece que ainda tenho algo para cuidar, disse Naruto com um sorriso. Então ele começou a pular em sua direção. Shukaku costumava destruir 1 ou 2 aldeias por ano ao lado dele. Cerca de um século antes de acabar em você, respondeu a voz.